Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Filósofo de uma escrita extremamente apologética, muito erudita e concisa, a obra de Agostinho desperta, no mínimo, uma admiração de seus leitores. Fruto de um cristianismo nascente, esse pensador tentou sintetizar a doutrina cristã, mas sem espelhá-la gratuitamente nos ideais gregos. Mas o que caracterizou esse pensador como um dos pais da filosofia ocidental, que ao mesmo tempo gera admiração de uns e desapreço dos outros diante de sua fé. Confissões e um pouco de sua história. Apesar de muito pouco se falar sobre a vida dos filósofos, é possível encontrar doxógrafos que analisam a vida de alguns pensadores e percebem, na sua realidade, uma justificativa para o pensamento desenvolvido por eles. Contudo, raramente se verifica uma ligação tão nítida entre a filosofia e a vida de um filósofo como em Agostinho. Tal especificidade se deve ao fato de o pensador ter, em uma de suas principais obras, intitulada Confissões, narrado o caminho que trilhou em direção à fé e o que aprendeu com sua conversão. Tendo vivido de 354 d.C. a 430 d.C., ou seja, do século IV ao século V, o filósofo é oriundo do norte da África, fruto da união entre mãe cristã e pai pagão, que já expõe um pouco da dicotomia que acompanharia a sua vida. No início de sua vida adulta, formou-se em retórica e, com o avançar da idade, aderiu ao maniqueísmo, uma escola que viu o mundo dividido entre forças do bem e do mal. Após algumas desilusões com os líderes dessa crença, aderiu ao ceticismo, que ganhava força na região de Cartago, onde viveu por razoável tempo. Entretanto, por meio dos famosos sermões de Ambrósio, aproximou-se do cristianismo e tornou-se um cristão já em idade avançada. E foi batizado com seu filho, ocasião que aponta em suas obras como um dos dias mais felizes de sua vida. Agostinho narra na sua obra, Agostinho narra na obra sua vida em concubinato, ou seja, sem se casar, mas vivendo como um casal, que durou 13 anos e teve como fruto seu filho Adeodato, que faleceu jovem antes de seu pai. Um noivado, em outra relação posterior, entre os anos de 391 e 430, Agostinho exerceu sacerdócio em Hipona e foi bispo ajudante e depois bispo principal da região, período no qual escreveu suas principais obras. Nós vemos aqui na formação de Agostinho alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, sua formação familiar, onde constava que sua mãe era cristã e seu pai pagão. Depois, sua adesão ao ceticismo, que, como o próprio nome já diz, uma filosofia, um conceito de cepsidade, ou seja, de não crença. Céticos, aqueles que não creem. Porém, depois despontando ou adotando a filosofia, a fé cristã em sua vida. Confissões, uma obra de louvor. Agostinho se coloca nas suas obras como um servente de sua fé e as apresenta como um louvor a Deus. Nesse sentido, um dos primeiros e mais centrais questionamentos da obra Confissões é: qual a razão de se confessar frente a um ser onisciente? Definição clássica do Deus cristão. As confissões não são um ato de dizer a Deus o que ele já sabe, mas uma dupla estrutura de devoção. Agostinho confessa em suas obras apenas aquilo que viveu e o que compreendeu sobre sua fé e sobre Deus. Ao falar de sua vida, declara-se responsável por todos os seus atos, já que possui livre-arbítrio. Ou seja, a obra é uma declaração da liberdade que, segundo Agostinho, é concedida por Deus. Por outro lado, é uma prisão autoimposta do discurso verdadeiro. Em outras palavras, Agostinho, ao dedicar sua obra a Deus, garante que fala a verdade, que seu discurso é em concordância com a graça que ele aponta. Interessante esse aspecto do trabalho de Agostinho, que ele frisa aqui
ele legitima a ideia de livre-arbítrio, liberdade essa que é concedida por Deus. Neste caso, Deus, segundo a filosofia de Agostinho, nos desobriga a atitudes. Porém, esta liberdade deve ser administrada. E o fato de confessar o seu pecado a Deus não reside aqui em uma obrigação, em um castigo, em uma ordem, mas significa, e nem tampouco, dizer a Deus o que ele já sabe em sua infinita sabedoria. Porém, mostra aqui uma atitude de humildade e de respeito perante aquele que lhe concedeu um livre-arbítrio. Então, se torna aí esta definição de livre-arbítrio e de obediência a Deus para a obra de Agostinho. Teoria da iluminação. Uma das mais importantes passagens da teoria agostiniana aborda um conceito de iluminação. A abordagem de Agostinho se funda, assim, como qualquer teoria do conhecimento na busca pela verdade, contudo revelando-se um importante pilar da religião e com uma fé inabalável. Esse filósofo acredita e usa na sua vida para exemplificar isso, que a intervenção divina é necessária e anterior à razão, para que de alguma maneira seja possível o conhecimento da verdade. Para ele, a razão possui um papel fundamental na obtenção do conhecimento, mas ela só consegue atingi-lo se anteriormente essa verdade for iluminada pela luz divina. Funda então uma ontologia, ou seja, uma definição de ser que afirma que, antes de se conhecer, é necessário crer e, de certo modo, buscar se aproximar de Deus, como alguém que, para ver melhor no escuro, se aproxima de uma vela ou lanterna. De certa maneira, o próprio conhecimento é fruto da graça divina, ou seja, da vontade de Deus, que se conheça sobre a realidade. É interessante essa proposição de Agostinho e esta correlação que ele estabelece entre a fé e a razão. Não havendo aqui um papel individual de cada uma, mas uma coexistência, uma coligação, uma relação de profunda intimidade, a partir do momento que Agostinho estabelece essa ideia de que a fé deve vir primeiro do que o conhecimento. E, ao mesmo tempo, este conhecimento é provocado pela fé, pois este conhecimento provém de Deus, nasce de Deus. Este conhecimento deve ser entendido como uma bênção de Deus para aqueles que estão em comunhão com o mesmo. Deus se torna aqui a iluminação daqueles que buscam conhecimento. Ele lhes concede esse conhecimento de bom agrado através da fé dos seres humanos.